As cartas das casas de ponto de risco fora de seus domicílios. Quando as cartas das casas de ponto de risco caem fora de seus domicílios, o que acontece? Então, ali você vê que cada uma ela tem uma vibração sobre um ponto específico, sobre um setor específico. O trevo, por exemplo, ele é uma energia que vai intervir na sua sorte. Ele pode ser tanto contra ou a favor, dependendo da vibração que vem sobre ele. Então, o trevo, ele, num sentido negativo, ele vem pela influência espiritual, assim, num sentido de vibração, de energia, que fica impregnada naquele setor ali e não passa. Quer dizer, você pode fazer qualquer coisa que aquilo ali não vai sair dali. A menos, ele só sai dali a menos quando queima todo o combustível e depois some espontaneamente, como se tivesse vindo com essa energia para você pagar um karma. É uma energia kármica. O trevo é uma energia kármica. Por isso que você, quando recebe essa energia negativa do trevo, você pode tomar banho, você pode fazer reza, você pode acender vela, você pode fazer trabalho espiritual, que aquilo ali não sai, aquilo ali não passa. Aquilo ali é uma energia kármica, que só vai sair, só vai passar quando queimar todo o combustível, cobrar toda a conta que tem para cobrar, aí depois vai sair dali. Aí depois essa energia te deixa. Então o trevo, ele é uma carta, uma casa também, tem energia da carta e energia da casa, que quando se manifestam de forma contrária, eles estouram de uma forma repentina só para cobrar aquilo ali, quando está no negativo. Então vem por influência espiritual. As nuvens, por exemplo, elas são casas de ponto de risco, e onde a carta cai fora de seu domicílio, ela também vibra essa energia. Só que a energia das cartas e das casas, elas são diferentes. Tem diferenças. As energias das casas de ponto de risco, elas têm significados distintos das cartas que caem fora de seus domicílios. Essas cartas que caem fora das casas de ponto de risco, mas pertencem às casas de ponto de risco, elas têm outros significados. Mas esses significados também são bem negativos. As nuvens, por exemplo, elas têm ali significados de dívidas, gastos desnecessários, empréstimos ocultos sem permissão, acúmulo de pendências, atrasos por motivos que fogem ao seu controle e fazem a pessoa perder o controle de tudo. As nuvens também têm a ver com desmanche de trabalhos espirituais, desmanche de relacionamentos, de sociedades, de conexões. As nuvens também podem trazer boatos, mentiras se espalhando por trás dos bastidores, sem a pessoa saber ter o direito de defesa, de resposta. As nuvens, elas também têm a ver com o mau funcionamento das coisas. Também podem representar trabalhos com equipamentos precários e escassez de recursos. As nuvens também podem ser perda de credibilidade. As nuvens também são desconstrução de padrões e descumprimento de regras. Também tem ligação com desmotivação, esfriamento, desinteresse. E eu já vi as nuvens caindo na casa da torre, mostrando ali falta de luz, internet, água, porque a torre, ela representa o reservatório de água, né? E também tem ligação com as torres de comunicação. Então, já vi corte de internet, de água, falta de luz, tudo com as nuvens por aí, por essas casas fora de seu domicílio. Então, as casas e as cartas, elas têm essas cartas de ponto de risco, que são dessas casas de ponto de risco. Eu digo assim, as casas de ponto de risco são as casas de ponto de risco oficiais. E as cartas das casas de ponto de risco são as cartas de ponto de risco secundárias. Porque tem as primárias das casas e tem as secundárias, com as cartas fora de suas casas, fora de seus domicílios. E a serpente também. A serpente,
quando ela cai em uma dessas casas aqui, aqui tem 17 pontinhos negros, né, representando as cartas de ponto de risco fora de seus domicílios, porque são 17 no total. E a serpente, onde ela cai fora do seu domicílio, ela mostra a inimiga. É uma inimiga combativa, perigosa, em posição de induzir, desvirtuar, tem ataque imprevisto, assertivo, ela planeja em silêncio as armações e cada passo a passo que ela vai dar. Tem a ver com vingança também, a serpente, disfarce, dissimulação, indução ao erro. Ela é aquela que vai dando aquelas alfinetadas até chegar a um confronto com briga física. É a serpente, é a inimiga. Então, todas essas cartas das casas de ponto de risco, elas devem ser estudadas, elas devem ser analisadas, elas devem ser aprofundadas para que você possa entender que quando elas caem em determinados setores da tua vida, o que aquilo aí está querendo te dizer? E as casas de ponto de risco, quando elas têm assim boas influências, elas vão reverter para o polo de radiação positiva. Então, tem essas diferenças que precisam ser analisadas. Mas de que forma elas vão ser revertidas para o polo de radiação positiva? Como uma casa de ponto de risco vai se manifestar em efeito contrário, ou seja, em efeito contrário à sua energia. Aí você tem que saber interpretar bem. E dentro da mesa real são 17 casas de ponto de risco, e onde as cartas dessas casas de ponto de risco caem fora de seus domicílios, é aí que você tem que começar a enxergar bem isso aí, tá? E se você tem a sua mesa real e quer que eu analise somente as cartas das casas de ponto de risco fora de seus domicílios, onde essas 17 cartas caíram aí fora de seus domicílios, eu posso analisar para você, o valor é 80, envia para mim a sua mesa real fotografada por e-mail e após o comprovante eu vou fazer a análise e enviar para você somente sobre as cartas das casas de ponto de risco fora de seus domicílios e passar para você ali todo um relatório sobre o que está acontecendo, fazer os cruzamentos dos pontos ali principais, e enviar para você isso aí.